volume 1, capítulo 26. Jesus exorta Luísa a oferecer-se como vítima perpétua em contínuo estado de sofrimento, para poupar homens e mulheres de novos castigos merecidos, sobretudo de uma guerra, e assim preparar-lhe o caminho para novas graças de santificação. Meu Jesus, a tua bênção me preceda, me acompanhe e me siga, a fim de que tudo o que eu fizer tenha o sinal da tua bênção. Divina vontade, reina na minha vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Luísa disse: recordo que uma manhã, depois da comunhão, o Senhor me disse: filha, são tantas as iniquidades que se cometem que a balança da minha justiça está por transbordar. Agora, saiba que pesados flagelos farei cair sobre os homens, especialmente uma feroz guerra na qual farei massacre da carne humana. Ah, sim, continuou quase chorando. Eu dei os corpos aos homens a fim de que fossem tantos santuários onde devia ir me deleitar, mas os transformaram em esgotos de imundícies, e é tanta a pestilência que me obrigam a estar longe deles. Vê a recompensa que recebo diante de tanto amor e tanta dor que sofri por eles. Quem foi tratado como eu? Ah, nenhum. Mas quem é a causa? É o tanto amor que tenho. Por isso, vou prová-los com os castigos. Eu me senti partir o coração pela dor. Me parecia que eram tantas as ofensas que lhe faziam, que para fugir delas queria esconder-se em mim, a fim de encontrar refúgio. Sentia também tanta pena, porque os homens deveriam ser castigados, que me parecia que não eles, mas se eu tivesse podido, teria sido mais suportável sofrer todos aqueles castigos antes de ver os outros sofrerem. Tratei de sensibilizá-lo o máximo que pude e com todo o coração lhe disse: ó Santo Esposo, evita os flagelos que a tua justiça tem preparado. Se a multiplicidade das iniquidades dos homens é grande, há aí o amor imenso do teu sangue, onde podes inundá-las, e assim a tua justiça ficará satisfeita. Se não tens onde ir para deleitar-te, vem a mim, te dou todo o meu coração, para que repouses e te deleites com ele. É verdade que também eu sou um lugar imundo de vícios, mas tu podes purificar-me e fazer-me como tu queres. Mas, por favor, aplaca-te, se for necessário o sacrifício da minha vida, de bom grado o farei, contanto que poupes as tuas imagens. E o Senhor, interrompendo o meu falar, continuou a dizer-me: precisamente isto é o que eu quero, se tu te ofereceres para sofrer, não como até agora, de vez em quando, mas continuamente, todos os dias, e por um curto período de tempo, eu prepararei os homens. Vê, pois, que
te porei entre a minha justiça e as iniquidades das criaturas. E quando a minha justiça estiver cheia de iniquidades, de modo que não as possa conter, e se veja obrigada a mandar os flagelos para punir as criaturas, encontrando-te no meio, em vez de golpeá-los, ficarás tu golpeada. Só assim poderei te contentar em livrar os homens, de outro modo não. Eu fiquei toda confusa e não sabia o que dizer. A minha natureza fazia a sua parte, se assustava e tremia, mas via o meu bom Jesus que esperava uma resposta, se aceitava ou não. Então, vendo-me quase obrigada a falar, disse-lhe: Ó meu diviníssimo esposo, por minha parte, estaria pronta a aceitar, mas como se arrumará por parte do confessor? Se não queria vir de vez em quando, como será possível que queira vir todos os dias? Liberte-me desta cruz de precisarmos do confessor para me libertar, e então tudo ficará resolvido entre o Senhor e eu. Então o Senhor me disse: Vá ao confessor e peça-lhe obediência. Se ele quiser, diga-lhe tudo o que tenho dito. Farás o que ele disser. Vê, não será somente para o bem das criaturas que quero estes sofrimentos contínuos, senão também para o teu bem. Neste estágio de sofrimentos, purificarei muito bem a tua alma, a fim de dispor a constituir comigo um matrimônio místico. E depois disto farei a última transformação, de modo que ambos seremos como duas velas postas no fogo, onde uma se transforme na outra e forme uma só. Assim me transformarei em ti e tu ficarás crucificada comigo. Não ficaria contente se pudesse dizer: o esposo é crucificado, mas também a esposa é crucificada? Sim, não há nada que me faça diferente dele. Então, quando pude falar com o confessor, disse-lhe tudo o que o Senhor me havia dito. E aquela palavra que o Senhor me disse, por um certo tempo, sem dizer o tempo exato que devia estar continuamente sofrendo, eu tomei como por 40 dias, mais ou menos. Contudo, já se passaram cerca de 12 anos que continua assim. Mas sempre seja bendito Deus, sejam adorados sempre os seus inescrutáveis julgamentos. Eu creio que, se o Senhor bendito me tivesse feito entender com clareza o tempo que devia estar na cama, minha natureza teria se espantado muito e dificilmente se teria submetido. Recordo que estive sempre resignada, mas então não conhecia a preciosidade da cruz como o Senhor me fez conhecê-la no decorrer destes 12 anos. E o confessor tivesse concordado em dar-me a obediência. Então, assim disse ao confessor que por 40 dias o Senhor queria que me desse a obediência de estar continuamente sofrendo. E também lhe disse o resto.
com grande surpresa minha, porque eu achava impossível. O confessor me disse que, se fosse verdadeiramente vontade de Deus, ele me dava a obediência, que na realidade o motivo não era que ele não pudesse vir, mas sim um pouco de respeito humano. Olhava para as pessoas no que poderiam pensar, o que deveriam dizer, indo sempre na casa de Luísa Picarreta. A minha alma, disse a Luísa, alegrou-se muito, porque podia contentar ao Senhor e também livrar as criaturas. Mas a minha natureza se entristeceu muito ao receber esta obediência, tanto que por alguns dias estive muito afligida. Também a alma a sentia pensativa, porque devia estar tanto tempo sem poder receber a Jesus no sacramento. Minha única consolação. Às vezes sentia uma guerra tão feroz em mim que eu mesma não sabia o que me havia acontecido. Muitas coisas acrescentava-as o demônio, mas o meu bom Jesus curou tudo. E eis como aconteceu. Há uma nota de rodapé que diz que Luísa escreveu este texto, ela escreveu em 1899. Portanto, Luísa permaneceu continuamente na cama em 1887. Amém. Fiat de Jesus, eu confio em vós. Divina vontade, reina na minha vontade. Descei que eres supremo e vinde reinar sobre a terra. Amém. Fiat.